dia. É isso aí, agora no Face Live. Alô, pessoal do Face Live, alô, pessoal da internet e alô também, pessoal do rádio. Estamos aqui, né, ao vivo, transmitindo a partir de agora também pelo Face Live. Gente, nós vamos falar aqui sobre o outubro, né, o Outubro Rosa, o mês de outubro que mobiliza a comunidade médica e a sociedade em geral para o alerta e também para a conscientização contra o câncer de mama, por meio da campanha do Outubro Rosa. Conforme uma estimativa do Instituto Nacional de Câncer, quase 58 mil novos casos podem ser descobertos no Brasil até o fim do ano. O Índice Nacional de Mortalidade é considerado muito alto, 13.500 óbitos por ano. É um número importante, né? O alerta desse ano é voltado para a obesidade como um dos principais fatores de risco para a evolução do câncer de mama. Então é por isso que nós convidamos aqui para essa entrevista aqui no Face Live a nutricionista do Instituto Mineiro de Obesidade e Cirurgia para falar conosco sobre o tema. É a Ana Paula. Ana Paula, muito bom dia. Bom dia. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade de estar conosco aqui para que a gente pudesse conversar sobre esse tema que é tão importante, né? Claro. O câncer de mama. E qual a relação, né, de uma boa nutrição, da questão da obesidade, o controle da obesidade, também no controle do câncer de mama. E como é que a obesidade, então, Ana, e o sobrepeso podem influenciar o surgimento do câncer de mama nas mulheres? Então, a obesidade é uma doença exponencialmente inflamatória, né? E o quadro de obesidade, ele faz com que haja alterações hormonais, principalmente dos hormônios sexuais, né? Aí da progesterona, do estrógeno, dos androgênios, de uma maneira geral. Esses hormônios, eles têm atuação nas glândulas mamárias, né? Alguns deles. E também no quadro de obesidade, a gente sabe da alteração muito importante da insulina, que é um hormônio que faz o controle também de vários outros hormônios e substâncias, né, no nosso corpo. O corpo o organismo é um reloginho, né? Tudo funcionando, né, de maneira conjugada, né, sim, e harmoniosamente, sim, né? Com certeza. Qualquer desajuste, sim. A nossa população feminina está com muito sobrepeso, Ana Paula Meirelles? Muito sobrepeso. Inclusive hoje nós trouxemos aqui no nosso assunto do dia uma repercussão de um assunto, né, que hoje caiu na mídia aí, da Geise Arruda, né, que se assumiu, né, assim, gordinha, né? Sim. Ela falou assim: olha, cansei de ser magra, cansei de tentar parecer Gisele Bündchen e, enfim, está feliz, né, com o novo momento e também com a decisão que tomou. Como é que está a questão do sobrepeso hoje nas mulheres brasileiras? O nosso país é um país de mulheres com sobrepeso? Sim, hoje a nossa população brasileira, mundo, né? Sim, a população brasileira, como no mundo todo, a obesidade vem crescendo, né? Desde a obesidade infantil até a obesidade adulta, e a gente está vendo um crescimento exponencial, um crescimento importante. O sobrepeso, a gente percebe que ele começa já numa idade, né, na fase infanto-juvenil, né? E a gente sabe que uma criança obesa ou sobrepeso, ela tem chance de 80% de ser um adulto também obeso ou sobrepeso, né? E a gente sabe que o sobrepeso também deve ser controlado, porque ele também causa agravos aí à saúde. Ana, então nós temos que ir lá talvez na adolescência. Ou na infância? Na infância e adolescência. Sim, na verdade, na nutrição materno e infantil. Olha só, então, desde a gestação. Então quer dizer que a coisa realmente, a gente tem que puxar esses elementos desde muito cedo, né? Desde sempre. E aí o recado também, o seu recado para os pais, né? Claro. A importância de uma boa alimentação, de uma boa nutrição. Ana, como é que você vê, por exemplo, essa questão dos pesticidas, dos agrotóxicos? A gente luta muito contra isso, né? Sim. Eu acho que o mundo todo, sim, né? Hoje sim. tem aí uma onda e uma campanha pelos alimentos orgânicos, né? Mas que ainda são muito caros. Sim, muito inacessíveis ainda. Muito inacessíveis. Com os preços muito maioria elevados. da população, né? E quais os prejuízos, né, de uma alimentação assim, com muito agrotóxico, com muito pesticida? Porque eles existem. Existem. Né? Às vezes a gente vai no sacolão e vê lá uma fruta bonita,
né? Talvez até fora dos padrões de tamanho, cor, Sim, né? sim. E a gente fica assim, maravilhado com aquilo, né? Puxa, mas que fruta linda, né? E sem perceber, sem saber, muitas vezes, que por trás de todo aquele processo, para que resultasse naquele fruto tão bonito, né? Tem todo um processo ali de agrotóxico, de pesticidas. Qual o mal que isso causa e que relação isso tem também com o câncer de mama? Então, a gente sabe que o Brasil está entre os 5 países hoje que mais utilizam pesticidas agrotóxicos. 5? Sim, entre os 5 países que mais se utilizam. Então nós somos o 5º colocado. Sim. Nós somos o 6º colocado. Estamos entre os 5 países 5 que mais países. utilizam agrotóxicos e pesticidas. Foi feito um estudo há mais ou menos 3 anos no sul do Brasil com mulheres que estavam amamentando e que moravam em áreas de uso de agrotóxico e pesticidas, tá? Numa área rural. 100% das mulheres em que eles recolheram, né, coletaram leite dessas mulheres, foram encontrados amostras muito grandes dessas substâncias no leite materno, ou seja, as crianças estavam se alimentando disso, né? A gente sabe do impacto disso para a saúde, a gente sabe que o nosso organismo ele não reconhece essas substâncias, então diante disso as células elas tendem também a desenvolver processos aí para conseguirem tentar metabolizar isso daí. E aí no momento que a célula sai do funcionamento normal dela, dá uma propensão. Exatamente. Principalmente para aquelas pessoas que já têm uma propensão aí genética a desenvolver o câncer. Isso também determina algum grau assim na curva da obesidade ou das obesidades, né? Porque são várias, né? São vários graus, né? Sim, não. Com relação à relação de pesticidas e agrotóxicos com a obesidade, ainda não tem estudos ainda suficientes nessa área, não. Olha, eu estou monitorando aqui o nosso Facebook e estou monitorando também aqui o WhatsApp. Se vocês aí de casa, né, quiserem fazer alguma pergunta aqui para a doutora Ana Paula Meirelles, né, é só entrar aí no WhatsApp ou mesmo aqui no nosso Facebook para mandar, né, perguntas, dúvidas. Por enquanto, a Maria do Carmo está dizendo aqui que ama a Rádio Globo. Muito obrigado, Maria do Carmo. Um abraço para você. O Ailton Sanches Machado está dizendo aqui, ótima iniciativa, parabéns aí pela entrevista. A Ivete Elísio Rintz está dizendo, Rádio Globo sempre em pauta, com ótimos assuntos. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Rapidamente aqui no WhatsApp agora. Deixa eu ver aqui. Então, ainda as pessoas estão colocando aqui perguntas ainda sobre o assunto de... Então, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, um aspecto que gostaria de ver considerado aqui pela Ana Paula Meirelles, é só mandar para a gente, que enquanto eu bato esse papo com ela, eu vou monitorando aqui as redes sociais. Qual tipo de alimentação, Ana Paula, pode ajudar a prevenir, né, a ocorrência de câncer de mama e outros tipos de câncer também, mas especificamente o câncer de mama, já que é o nosso assunto aqui do Outubro Rosa? Claro. Nós temos pesquisas e estudos hoje com muitos alimentos, né, que são chamados quimiopreventivos, ou seja, possuem substâncias, né, que são anticarcinogênicas, anticancerígenas ou antitumorais. No caso do câncer de mama, os alimentos que são mais pesquisados, que hoje a gente já tem uma abordagem científica importante no combate, no controle, na prevenção desse tipo de câncer, são os compostos fenólicos, né? Nós vamos encontrar aí nos alimentos aí que estão à nossa disposição no dia a dia. Por exemplo? Né? Por exemplo, brócolis, açafrão, couve de Bruxelas, a uva, né? O vinho tinto, resveratrol aí, desses alimentos, a isoflavona encontrada na soja também. Então o tomate também é muito bom. O tomate, porque o tomate, principalmente o tomate concentrado, o molho de tomate é o licopeno, tá? No caso dos tomates são os licopenos, os carotenoides, que são os alimentos de cores mais laranjadas, né? Cenoura, mamão, abóbora moranga, a curcumina, que seria o nosso açafrão aí, né? Cogumelo shimeji, o broto de feijão. Os alimentos que contêm ferro, por exemplo, feijão, couve, como é que isso impacta? Algumas leguminosas, que são os feijões, né? Aí, no caso da leguminosa que mais tem ação antitumorogênica, né? Aí para câncer de mama seria
A soja. A soja? Sim, a soja, devido às isoflavonas, que a gente sabe que elas alteram aí os hormônios, né, reduzindo aí a produção de IGF-1, a redução de estrogênio também, né, então ajudaria aí nesse combate. Ana, veja, a gente está aqui comentando sobre essa questão, por exemplo, da alimentação, né? Sim. Da nutrição, né? Corpo são e mente sã em corpo são, né? O fator emocional também, junto com a alimentação, é um fator assim preponderante, é um fator de peso nessa questão de se prevenir o câncer de mama? Claro, a gente sabe que sim, né? Hoje o estilo de vida modificou muito, né? E a gente acompanha o crescimento aí dessa mudança junto com todos os prejuízos, inclusive da saúde, traz, né? Exatamente, que a vida moderna traz. Tem muitos estudos mostrando e correlacionando o câncer, né? Vários tipos de câncer com o estresse. O estresse, ele desencadeia muita alteração hormonal. O aumento, né, do cortisol, né, que é o hormônio que faz o controle do estresse. Então, a gente consegue medir o estresse por alguns hormônios, pelos níveis de alguns hormônios. Né? E como eu disse, os hormônios eles estão muito envolvidos aí nessa questão da carcinogênese, que é o desenvolvimento do câncer. As atividades físicas, elas contribuem muito aí, né? Porque elas também mexem com os hormônios, liberam alguns hormônios que são, né, favoráveis, sim, né? Sim. E, de certa forma, impactam, né, positivamente sobre essa questão, por exemplo, do emocional, contribui para a pessoa ficar um pouco mais tranquila. A atividade física é sempre importante, né? Sempre importante em qualquer situação. A gente sabe da importância da atividade física para controle e disparo de muitos hormônios que vão fazer prevenção de câncer, né, estabilização de glicose, de pressão arterial, né, dos níveis de colesterol, triglicerídeos. Né? Então a gente sabe da importância da atividade física e nesse controle também. Ana, a gente sabe o seguinte, por exemplo, no caso do homem, né, e o câncer de próstata, né, há uma relação com o tempo, com a idade. Né? Quer dizer, quanto mais velho o homem, mais propensão ou maior propensão ele tem de desenvolver o câncer de próstata. E eu já entrevistei aqui alguns médicos que me disseram, olha, com a velhice o câncer de próstata realmente acontece no homem, né? Em maior ou menor grau. Em relação a câncer de mama, é possível dizer que toda mulher, né, vai desenvolver o câncer de mama, ou é mesmo uma predisposição genética aliada a fator de risco e modo de vida? São fatores genéticos, né, associados também ao modo de vida, com certeza. Né? A gente sabe que o fator genético ele é muito preponderante, muito importante. O modo de vida é mais? O modo de vida interfere muito, né? O estilo de vida, alimentação estresse, muito processada, estresse, né? A gente sabe que isso tem um impacto muito grande, o sedentarismo, com certeza. Mas se a genética não disser assim, ó, não vai? Não vai. A gente sabe que tem famílias em que há casos de praticamente 60% das mulheres da família desenvolverem câncer de mama. Né? Então, de uma geração para outra, todas as mulheres tiveram câncer de mama em famílias. Existe uma idade, assim, uma curva de idade? Olha, nessa idade, essa curva que é uma idade mais propensa e tem que se ficar muito atento. A partir dos 20 anos, a gente já tem pessoas, né, com câncer de mama. Né? Essa faixa etária ainda é pequeno o número né, assim, desse percentual, mas já há sim, com certeza. Mas a idade preponderante para o desenvolvimento é a partir dos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos é necessário que seja feita a mamografia como controle anualmente. Né? Muito bem, chegou aqui uma pergunta. Bom dia a todos, meu nome é Marcos e eu tenho uma dúvida. Marcos, muito obrigado aí, viu, pela audiência, pela companhia aí, né? E ele está perguntando aqui para você, Ana, existe algum produto específico para lavar frutas e verduras para uma possível descontaminação do uso de agrotóxicos? Ele agradece. Muito obrigado, viu, Marcos? Nós é que agradecemos aí a sua participação, a sua companhia. Então, hoje já há alguns produtos, né, são diluídos. A gente sabe que as pessoas usam o cloro, né, para estar fazendo essa detoxificação, né,
a medida certa disso é muito importante, que seja feita a diluição correta do cloro, do cloro na água. Seria... Porque senão também é um fator... Sim, senão vai acabar também gerando aí um resíduo a mais nesse alimento, nesse produto, né? Então, a diluição correta seria em torno mais ou menos de 30 ml para 1 litro de água, tá? Mas hoje nós já temos no mercado alguns produtos já diluídos, já desenvolvidos, no formato de líquido, no formato de comprimidos, que você coloca lá, né? Deixa as frutas, legumes, verduras de molho no tempo, né? No período correto, de acordo com a indicação de cada rotulagem desses produtos. Então, isso é muito importante que seja seguido também. Até porque exatamente, já teve ali naquele rótulo e naquela prescrição já está ali toda a vigilância, a fiscalização, né? Já chegou e já produziu aquela... Claro, já houve um estudo antes, né, para que ele fosse liberado. Agora, aí vem o ser humano, né, a gente chega lá e modifica tudo. Não, são 15 gotas, não, então eu vou colocar 30 gotas. Pede para ficar por 10 ou 15 minutos, não, vou deixar meia hora, que aí desintoxica mais, né, desinfeta mais o alimento. Então, é um erro. E eu acho que, assim, é importante colocar, gente, que esses produtos, eles não retiram agrotóxico dos alimentos, tá? Eles apenas fazem a desinfecção, tá? A lavagem mesmo desses alimentos, da parte externa do alimento, do produto, mas eles, infelizmente, eles não têm a ação de remover agrotóxico dos alimentos, não. Que coisa, o agrotóxico é tão pesado, é algo que agride tanto que ele fica mesmo sofrendo a ação, por exemplo, de um cloro. Sim. Realmente é algo... o nosso tempo está terminando, Ana, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, até para fechar essa informação também aqui para os nossos ouvintes. A gente sabe que hoje, né, nessa coisa das academias, né, até mesmo dos suplementos nutricionais, né, muita gente buscando esse tipo de recurso, né? Queria saber, há algo que você poderia nos dizer sobre suplementos nutricionais e o impacto ou a possível relação deles com algum tipo de câncer, como o de mama, por exemplo? Sim, claro. A gente sabe que o uso indiscriminado de alguns suplementos, né? Veja bem, o uso indiscriminado, né? E nosso país é um país que faz esse uso de maneira indiscriminada, né? Infelizmente, hoje a gente acha aí no mercado muitos suplementos. Esses suplementos, eles são utilizados às vezes de maneira inadequada. O uso indiscriminado e de maneira inadequada de suplemento, ele pode levar principalmente ao câncer de fígado, tá? Então, o câncer hepático é muito comum, tá? Nas pessoas que fazem uso indiscriminado dessa suplementação, em busca realmente, né, de um ganho de massa muscular maior, né, de uma perda de percentual de gordura de maneira rápida, né? Então, qualquer suplemento, a gente tem que lembrar que ele é composto de várias propriedades, tá? São substâncias que algumas vezes elas precisam ser metabolizadas de maneira mais lenta pelo nosso organismo. Então, ela deve ser prescrita por um profissional que seja capacitado para fazer essa prescrição, como medicação também. Perfeito. Gente, nós recebemos aqui, né, acabamos de conversar com a Ana Paula Meirelles, que é nutricionista do Instituto Mineiro de Obesidade e Cirurgia, né? Quem quiser um contato com vocês lá no Instituto, tem um site, tem o site. Qual é o site? É o www.institutomineirodiobesidadecirurgia.com.br. Perfeito. Ana, muito obrigado, viu, pela sua presença. Foi um prazer. Pelos seus esclarecimentos. E a você de casa, muito obrigado também aí por acompanhar mais uma entrevista aqui pelo Face Live. A qualquer momento voltamos, né, novamente com mais uma entrevista para vocês. E a gente continua aqui pelo rádio. Obrigado, Face Live, um abraço. 11h43 agora. Rádio Globo ao vivo, agora no Facebook.